Olá, povo de Deus, sexta-feira da sexta semana do Tempo Comum, 18 de fevereiro de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir de Tiago 2, de 14 a 24 e o versículo 26, e de Marcos 8, 34 até o 9, 1. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta comida de cada dia. Se então alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer, tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu, mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, mas também os demônios creem isso e estremecem. Queres então saber, homem insensato, como a fé sem a prática é vã? O nosso pai Abraão foi declarado justo. Não será por causa de sua prática até o ponto de oferecer seu filho Isaque sobre o altar? Como estás vendo, a fé concorreu para as obras, e graças às obras a fé tornou-se completa. Foi assim que se cumpriu a escritura que diz, Abraão teve fé em Deus e isto lhe foi levado em conta de justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Estais vendo, pois, que o homem é justificado pelas obras e não simplesmente pela fé. Assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Talvez esse trecho da carta de Tiago seja o mais conhecido de todo o texto pela sua afirmação, a fé sem obras é morta. Já serviu até de controvérsia com os cristãos da Reforma, pois lhes parecia que estava em contradição com outro trecho da Sagrada Escritura que afirma o justo é salvo pela fé. De fato, Lutero acentuou que só a fé basta, mas muitos de seus seguidores se esquecem de que ele também disse, só a Escritura basta, só a graça basta e só o Cristo basta. Bom, são 4 bastas e não um só. Mesmo assim, os cristãos da Reforma, ou mais conhecido como protestantes históricos, apegavam-se ao sola fide, ou seja, só a fé basta para a justificação. Porém, examinando as escrituras, percebemos que há argumentos para as duas posições, isto é, para só a fé basta e para a fé sem obras é morta. O que podemos dizer com clareza é que em nenhuma citação bíblica se encontra onde as obras sejam classificadas como irrelevantes para a salvação. Tiago, no trecho de hoje, volta ao tema do desprezo do pobre como um agravante para o testemunho de fé. Imaginai que um irmão, uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta comida de cada dia. Se então alguém de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Nosso autor deixa claro que as obras de justiça são extremamente necessárias para a demonstração da autenticidade da fé. Como nos ajuda a entender a Bíblia pastoral? Diz assim, o único meio de salvação é a fé, a adesão a Jesus Cristo. Essa fé, porém, não é coisa teórica ou mero sentimento interior.
é o compromisso que se manifesta concretamente em atos e fatos visíveis. No texto de hoje, Tiago afirma que a fé que justificou Abraão é uma realidade que se traduz na prática de atos concretos. Tiago ainda salienta que a fé se traduz no amor, e este realiza atos concretos. Marcos 8, 34 até 9, 1. Chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, alguns do que aqui estão não morrerão sem terem visto o reino de Deus chegar com poder. Neste final do capítulo 8 de Marcos, temos uma vez mais a insistência de Jesus no anúncio do caminho da cruz. Caminho indicado por ele a todos que querem ganhar a vida, ou seja, alcançar a salvação. Tanto a multidão quanto os discípulos seguramente ficaram perplexos com a nitidez da indicação dada por Jesus, pois a cruz era reservada a criminosos e subversivos. Isso significa que quem estiver disposto a seguir Jesus tem de saber que será marginalizado por uma sociedade estruturada por valores contrários aos do reino anunciado por Jesus. Ora, esse anúncio de Jesus não tem nada de atrativo, pois quem está disposto a morrer como subversivo, como criminoso? Ora, também nós, ao longo do tempo histórico da igreja, nos afastamos tanto do Evangelho de Jesus que tal horizonte nos amedronta. Um religioso, perguntado por um repórter como ele conciliava a vida consagrada e a sua atuação política, ele respondeu: seria um absurdo conceber a vida religiosa inteiramente alienada da política, pois ser religioso cristão é assumir o seguimento de um líder político torturado e assassinado na cruz. Não assumir a dimensão política da fé seria trair o fundamento do cristianismo, ou seja, trair Jesus Cristo. E Jesus, é claro, envergonhar-se dele e de seu projeto que passa pela cruz é assumir o risco de também ver o Filho do Homem tendo vergonha da pessoa que assim procede. Segundo Juan Arias, do Le Monde Diplomatique, a imagem de Jesus crucificado só começou a ser venerada séculos depois da morte dele. E foi o Concílio de Nicéia, no ano 325, que autorizou oficialmente a imagem do crucifixo tal como a usamos hoje. Os seguidores dos primeiros séculos do cristianismo se envergonhavam de uma imagem que lhes recordava a morte atroz que os romanos infligiam aos grandes criminosos. Desde que Paulo de Tarso declarou que se Cristo não ressuscitou é vã a nossa fé, interessava aos cristãos o Jesus ressuscitado, não o sacrificado em uma madeira como um assassino qualquer. Daí que nos primeiros séculos do cristianismo não existissem pinturas nem esculturas de Jesus crucificado, só o Cristo glorioso. Para a teologia da libertação,
A crucificação é o símbolo de todos os torturados e assassinados injustamente na história da humanidade. E a ressurreição é a grande esperança de todos os excluídos. E essa teologia tão enraizada na América Latina tentou ser uma volta ao cristianismo primitivo, no qual se destacava a imagem do bom pastor em vez da do crucificado. Entretanto, a igreja, que até o Papa Francisco ainda se revestia com os símbolos do poder dos imperadores romanos, preferiu inculcar a teologia do medo do inferno. A igreja do poder nunca se incomodou com Jesus morto. Temeu mais ao Jesus vivo e encarnado, solidário com essa parte da humanidade que, como nos tempos do profeta crucificado, sempre acaba abandonada à própria sorte. Como nos aponta o evangelista João, na cruz está a glória de Jesus. Um beijo no seu coração.